Amém. Como temos dito, e como sempre, como cristãos, como verdadeiros descendentes, verdadeira semente, de Abraão, como somos e cremos assim, através da nossa vida, pela qual manifesta através de nosso ser. Então isso mostra e prova como verdadeira semente de Abraão, pela fé. Como foi Abraão, também assim nós somos pessoas separadas, sozinhas com Deus, que andam com toda a cautela para não se envolver com o mundo e com as coisas do mundo. Enquanto outros se envolvem e procuram nos envolver, nós tomamos um caminho inteiramente o contrário. O caminho da vida eterna. Não porque queremos ser assim, é porque já nascemos para isto, não é mesmo? Não temos medo, porque não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos em Deus através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos separados através desse sacrifício sangrento. E nós confiamos em Deus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso ajudador. A Bíblia, ela relata esta escritura aos Efésios 1. Você vai ver que isto parte da boca de Deus. Ele disse que Ele nos predestinou. Essa palavra predestinar, ela envolve toda a nossa vida do dia a dia. Tudo. E Ele disse que Ele nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, em Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então é uma coisa que é Deus que o faz, não é nós que queremos ser. Nós já somos chamados para isto, predestinados. Não significa que nós não cometamos erros, não cometemos falhas. Isso não quer dizer isto. Se é um povo que falha, é os cristãos. Comete erros, comete enganos, mas eles são conscientes, eles sabem que há um Deus que o ama, e que nós temos sobre e por nós esse sacrifício sangrento, que está ali vivo, como sempre foi, há 2000 anos atrás, para poder fazer sobre nós uma propiciação, uma asepsia, uma limpeza pelos nossos pecados. E nós temos consciência e sabemos muito bem que toda verdadeira semente de Abraão, ela deve permanecer no seu lugar, que Deus o predestinou
para ela. Não podemos fugir e afastar do nosso lugar. Não me importa se você é filho, é um cristão, é um eleito, é um predestinado. Se você sair do seu lugar, você paga um preço por aquilo. É certo que você não se perderá, porque você é predestinado para não se perder. Mas é certo que você tomará um prejuízo saindo fora do seu lugar. Nós somos chamados e predestinados para permanecer no nosso lugar. E Deus tem nos conservados assim, correto? A predestinação é exatamente para poder nos manter e nos sustentar. Então nós vamos observar que quando o filho ele desobedece, ele sofre uma correção. Porque Deus repreende e castiga todos os que o amam. Não é mesmo, irmão? Esta é a sua palavra. Ela não pode mentir. Agora eu lhes pergunto, se ele disse que ele repreende e castiga a todos os que o amam, então isso quer dizer que nós caímos em determinadas falhas e fraquezas e erros. Somos supostos a errar, mas também sofremos a correção. E quando ele disse que ele corrige, ele repreende e castiga todos os que o amam, nós já temos aprendido que esta palavra repreender é reprovar. Reprovar, às vezes, cada atitude ou comportamento, ou posição ou postura, que às vezes nós o fazemos contrário à palavra, à vontade de Deus. Por isso ele repreende. E a palavra repreender quer dizer reprovar as suas atitudes, reprovar o seu comportamento, reprovar a maneira que você está vivendo. É expor você à correção. E aí então ele trará a sua disciplina. E a palavra disciplinar não quer dizer punir, mas a palavra disciplinar significa disciplinar, porque a disciplina está na mente dos seus súditos. Assim tem nos ensinado o profeta de Deus. E por isso você vai ver em Hebreus 12, versos 5 ao 11, como ele mostra ali para cada um de nós. Então, Deus corrige. E todo verdadeiro filho, ele aceita a correção de Deus. Ele o ama. Porque quando você é corrigido, isso mostra que você é um predestinado. É um filho de Deus. E você aceita a correção. Agora, quando nós erramos, é quando nós saímos fora do nosso lugar.
Nós estamos dando sequência, continuação, e vamos finalizar, eu creio, nesta noite, esta mensagem, manifestação dos filhos de Deus. Dando sequência, no parágrafo 204, ele diz: Efraim não desejava permanecer. Um deles vai até ali, e nós encontramos Manassés bem ali, disse: ó, que coisa, o Senhor te deu um bom campo de milho. Então ali vem Gade, disse: bem, agora espere um minuto, estou suposto a plantar aveia, mas eu vou plantar milho também. Aleluia. Vê, você não tem nada a fazer com milho, fique com aveia. É a aveia que você tem que plantar. Você não tem que rebanhar ovelha quando você está suposto a rebanhar gado. Deus coloca a igreja em sua posição, mas cada um deles deseja fazer a mesma coisa. Aleluia. E você não pode lhe dizer coisa alguma a respeito disto. Não, não. Eles continuam a ter aquela natureza de bode. Bé, 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 bé. Vê? Não aceitam. Você não pode lhe dizer isto. Correto? Agora, não é isto verdade? E você não pode colocar a igreja em sua posição, vê? Mas graças a Deus que nós aceitamos. Não é mesmo? Todo verdadeiro filho de Deus, ele permanece no seu lugar. Ele assegura na palavra. Vejam, a igreja está suposta a ser predestinada para a adoção dos filhos. Onde um homem, Deus pode tomar um homem e adotá-lo para a família e dar a ele algo. A primeira, digo, aquilo, primeiro, tente aquilo e veja se isso está correto. A Bíblia disse para provar o Espírito. Este homem clama certa coisa, prove-o e veja se isto é correto. Se for correto, siga em frente com ele. Então diga: Senhor, envia-nos algo mais. Siga em frente, vê? Simplesmente siga em frente até que cada companheiro, até que cada companheiro tome o seu lugar. Então você vai ver a igreja de Deus começar a tomar o seu lugar. Então, quando os filisteus moverem-se para trás, os shorts sairão, os cabelos crescerão, as faces serão lavadas, os charutos desaparecendo. Isso é certo. Quando a igreja começar a entrar nesse poder poderoso, quando eles tinham um Ananias e uma Safira, e poucos deles, sim, Senhor, você verá quando aquela santa igreja se firmar e se ajuntar em seu poder, posicionalmente colocados como filhos de Deus, adotados para a família de Deus, a igreja poderosa lá de pé em sua glória. Ó, é para isto que ele está vindo. Vê quão longe estamos, irmãos. Você não pode nem mesmo chegar a um acordo nas Escrituras.
E qualquer homem que não pode ver o batismo nas águas, na Bíblia, no nome de Jesus Cristo, ou ele é cego, ou há algo errado com sua mente. E é aí onde a grande luta está. Tem tantos pensamentos nas pessoas que eles deixam isso penetrar e tomar lugar na vida deles. Mombrano diz: prove o Espírito. Eu só sei uma maneira de provar o Espírito. Você sabe qual é a forma que você prove o seu Espírito? É através da palavra. Se aquele Espírito que está dando a você aquela ideia ou aquele pensamento está identificado com a palavra, é correto. Mombrana disse: então você siga em frente e ore: ó Deus, mande, envie mais disto. Aleluia. Mas se não está com esta mensagem, irmãos, eu acho que a melhor coisa que você deve fazer é esquecer disto, se afastar. Vejam, eu direi a qualquer pessoa que me trouxer qualquer escritura onde alguém foi alguma vez batizado em outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo na nova igreja, ou se ele foi batizado em qualquer outra maneira, ele teve que ser batizado outra vez no nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Você venha me mostrar, não há tal coisa, não há tal comissão. Quando Jesus disse lá: ide portanto ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum deles é um nome, nenhum deles. Pedro voltou bem 10 dias mais tarde, disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. E esta é em todos os lugares, está em todos os lugares da Bíblia. E então, ali havia alguns que foram batizados lá embaixo, de alguma outra maneira, pois João, somente para o arrependimento. Paulo disse: vocês têm que serem batizados, vocês têm que vir outra vez. Mas nós fomos batizados por um grande santo homem, João, o qual batizou a Jesus. Correto? Este é o Evangelho, este é o Espírito de Deus que tem que ser revelado para mim. Eu sou um apóstolo do Senhor, e se um anjo do céu vier e pregar qualquer outra coisa, deixe-me ler isto. A Bíblia diz: se um anjo, Paulo disse, se um anjo no céu disser outra coisa qualquer, bispo, arcebispo, papa, supervisor, seja o que for que ele seja, se ele pregar qualquer coisa além disto que eu tenho vos pregado, que seja anátema. Não temos tais costumes como estes. Não, Senhor, você somente não há simplesmente tal coisa. E então veio, porque é que as pessoas não podem ver aquilo? Por que é que as pessoas não crêem naquilo? Alguém na congregação diz: predestinado. Vê? Mombrano disse: alguém lá acertou isto, Gene. Predestinado. Exatamente. Por quê? Todo que o Pai me tem dado virá. A quê? Virá a mim. Como é exato. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. Qual é o problema comigo? Eu tentando encontrar aqui estamos, certo? Deixe-me somente ler este verso e então eu
lhe direi o que Paulo, as coisas que a própria mensagem que preguei nessa noite, aqui está o que Paulo disse sobre predestinação, sobre o batismo na água, no nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, a posição da igreja e assim sucessivamente. Aqui está o que ele disse. Maravilho-me, falando aos Gálatas, de que não tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo. Em outras palavras, estou envergonhado de vós, que deixaste algum entrarem e vos torcerem para longe daquilo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas algum que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo, transformar o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas observe, agora recorde, foi Paulo que constrange as pessoas que não haviam sido batizadas no nome de Jesus Cristo para virem e serem batizados outra vez no nome de Jesus Cristo. Quantos sabes que isto é a verdade? Quantos sabem que foi Paulo que disse que esses segredos haviam sido escondidos desde a fundação do mundo e foram revelados a ele, que nós fomos predestinados para sermos filhos e para adoção? Isso foi ensinado. Veja aqui o que ele disse. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Simplesmente não diga, eu não concordo com você, Senhor. Simplesmente deixe que seja anátema. Deixe-me ler o verso seguinte. E assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Correto? Amaldiçoado. Então nós sabemos que o homem, o ser humano em si, ele é cheio de coisas. Ele é cheio de coisas. Ele só crê na Bíblia naquilo que lhe convém, aquilo que identifica com a sua própria razão, com a sua própria natureza, aquilo que ele acha que é certo. O que ele acha que é errado, ele não crê. Ele não crê. Ele só crê naquilo que ele acha que é certo. Ele tem a sua própria teologia. Ele alimenta a sua própria ideia. Como já temos aprendido, um pensamento não é simplesmente um pensamento vazio. Há um espírito ali atrás daquele pensamento. Aquele pensamento vem daquele espírito. E aquele espírito é o que está ali confrontando com o seu espírito. E aí cabe a você a dar uma freada, parar, analisar e ver se aquele pensamento ou aquela ideia que você possui a respeito da palavra de Deus, ela está identificando com a palavra. Que se não estiver, não é de Deus. Não me importa o quanto isso parece ser certo, ou quanta razão você possui naquilo, mas seja a sua razão falsa e a palavra a verdade. Correto? Então vejam bem, isso é correto. E agora, irmão e irmã, se isso foi o Deus de outro dia, e eu digo isto
esperando não ser irreverente, aquilo me levou a ver este pequeno. Agora eu fico agitado. Eu não acho que fico agitado, eu somente fico abençoado em pregar. Eu fico fora de mim mesmo, e eu os seguro aqui, até que sei que vocês estão como e cansados. Mas se você somente pudesse saber como eu te quero lá, vê? E quando mais uma vez eu digo isto, quando ele disse, eu disse, isto faria. Ele disse, você gostaria de ver o que é o fim? E eu olhei para trás e vi a mim mesmo deitado lá na cama. Certamente vocês me conhecem por tempo suficiente para saber que estou lhes dizendo a verdade. Eu desejo lhe perguntar algo, como Samuel disse antes deles ungirem a Saul. Já lhes disse qualquer coisa no nome do Senhor que não fosse a verdade? Está isto correto? Sempre tem sido verdade. Já alguma vez lhe mendiguei dinheiro ou qualquer coisa assim? Não. Vê? Ele nunca o fez. Tenho feito outra coisa qualquer, a não ser tentar da minha melhor maneira vos dirigir para Cristo. Exatamente. E agora eles querem dizer que eu sou um telepático mental. Vocês sabem, um percepcionista supersonorial. Naturalmente, estas coisas têm que se levantar. A Bíblia diz que elas levantariam, como Janes e Jambres resistiam a Moisés. Eles quase fizeram a mesma coisa que Moisés fez, até que veio a prova final. Isso é correto? Mas, recorde, Janes e Jambres não podiam curar. Eles não podiam curar. Eles podiam trazer pragas, mas não tirá-las. Vê? Correto? E agora, Deus é o curador. A palavra de Deus permanece verdadeira. Eu tenho tentado ser honesto com vocês. Tenho tentado lhe dizer a verdade. Eu, por cerca de 31 anos, tenho me colocado neste púlpito interruptavelmente por 31 anos. E algum dia deixei para ir para a glória, longe deste púlpito. Há uma esposa, uma filha, pai, irmão, todos enterrados lá. Amigos preciosos, tenho observado seus caixões e as flores colocadas ali, e eu sei que algum dia o meu estará também. Agora, isto é a verdade, mas sinceramente, de todo o meu coração, eu lhes digo com todo o meu coração, eu creio que tenho vos pregado o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vocês devem ser batizados, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, e receber o batismo com o Espírito Santo. E quando você o fizer, isso te trará uma alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, bondade, paciência e fé. Aleluia, amém. Olha, irmãos, você só tem isso com o Espírito Santo habitando em você. Sem ele você não tem. Você sabia disso? Essas virtudes aqui que o Montblanc citou são os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito Santo que faz com que isso é produzido nas nossas vidas. Então essas coisas devem estar em nosso ser. Isso deve estar.
Isso não pode faltar em nossas vidas. E nós temos que considerar essas coisas e trazer diante do espelho, do retrovisor da palavra, e ver se nós estamos tendo isto, porque é do Espírito Santo. E nós, o que estamos? O que nós somos? Ou o que nós seremos? Se nós não tivermos o próprio Espírito Santo nas nossas vidas, não adianta nem ser crente. Eu diria, nem viver. Você já imaginou? Se você fosse simplesmente, viesse ao mundo, nascesse um bebezinho, crescesse, formasse, tivesse homem, criasse um lar, tivesse uma família, tivesse dinheiro, riqueza, e depois morresse e fosse para o inferno, ou não tivesse esperança de salvação, o que adiantaria? Paulo disse, nós seríamos os homens mais miseráveis que existissem sobre a face da terra. Então nós temos que crer em uma ressurreição. Nós temos que crer que Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com Ele. Esse poder, que é o Espírito Santo, ele tem vivificado o nosso ser. E está produzindo em nossas vidas amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. São os frutos do Espírito. Isso não é dado para... Isso é dado para aqueles que são predestinados para filhos de adoção. São para estes. Outro dia, o que aconteceu comigo aquela manhã, eu não sei. Eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer ainda se eu estava aqui no meu corpo e somente vendo uma visão, ou se eu fui tomado aqui para lá. Eu não sei, eu não posso dizer. A única coisa que eu sei, que eu sempre tinha medo de morrer. Aquele pequeno lugar da ferroada, mas não com medo que Jesus viesse e me tomasse. Ora, eu não estava com medo daquilo, porque eu não temia aquilo. Mas se eu te encontrasse, fosse somente uma pequena e velha névoa, voando através do ar, mas eu vejo agora. Quando eu vi aquelas pessoas, elas eram reais. Elas eram reais. Sempre houve um homem que sempre apresentou. O Pentecoste era um verdadeiro apóstolo. Era o F.F. Buzzard, honesto, direito, um evangelho verdadeiro. Era Buzzard. E quando eu o segurei em meus braços, eu gritei: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Ele disse: filho, fique no campo, disse. Mande alguns desses jovens companheiros para os campos estrangeiros, se você puder, antes que eles se encham de muito fanatismo aí. Leve a eles aquele verdadeiro evangelho que você tem, vê? Ele disse: o seu ministério não tem começado ainda, ao que ele será. Diz: você é um brana, novinho em folha. Disse: você é jovem, filho. Eu disse: irmão Busvardes, eu estou com 48 anos de idade. Ele disse: você ainda nem começou. Ele disse: não deixes estes
jovens pregadores pentecostais chegarem lá com suas loucuras, envenenar toda coisa e tomar todos os diplomas de todos os países, entra isto antes de você chegar lá. Disse: siga em frente, irmão Brana, siga em frente com o evangelho que você possui. Ele disse: eu creio que você é um apóstolo, um profeta do Senhor nosso Deus. Eu olhei para ele, eu os apertei em meus braços e eu disse: irmão Busvardes, eu desejo lhe fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais feliz de todos os anos que o Senhor pregou? Ele disse: exatamente agora, irmão Branham. Eu disse: o senhor sabe que está morrendo? Ele disse: eu não posso morrer. Eu disse: por que o Senhor diz que esta é a hora mais feliz? Lá havia uma portinha. Ele disse: estou deitado aqui com a minha face voltada em direção àquela porta. A qualquer momento, aquele que eu tenho amado e ao qual tenho pregado e firmado por todos estes minha vida, ele virá àquela porta para mim e eu irei com ele. Eu olhei para ele e pensei, eu estava olhando da mesma maneira como se eu fosse Abraão, Isaque ou Jacó. Eu tomei suas mãos e disse: irmão Busvardes, nós cremos no mesmo Deus, nós cremos na mesma coisa. Pela graça de Deus, eu pregarei até que o último fôlego deixe o meu corpo. Eu permanecerei fiel a Deus, o quanto eu saiba permanecer. Eu não comprometerei o evangelho em qualquer lado ou em qualquer lugar. Eu permanecerei tão fiel quanto eu saiba como permanecer. Irmão Busvardes, eu te encontrarei em uma melhor terra, onde o Senhor será jovem, ou não será velho mais, porém jovem. Ele disse: você estará lá, irmão Brana, não se preocupe. E uma hora antes, 2 horas antes ele morrer, cerca de 2 meses mais tarde, eu pensei que ele estava morrendo. Então minha esposa entrou e o viu. Ele sempre pensava nela. E também a senhora Busvardes. Há cerca de 2 horas, ele havia dormido. Ele levantou, ele olhou e saltou de sua cama. Ele disse: mamãe, bem, eu não tenho te visto por muitos anos. Papai, irmão Jim, por que disse? Veja você, foi dos meus convertidos ao Senhor, lá em Joliet, Illinois. Tenha 50 anos que ele havia morrido, vê? Sim, e disse: aqui está a irmã fulana de tal. Sim, te levei ao Senhor na manhã em Wittenberg. Sim, ora, aqui está a irmã fulana. Não tenho te visto. Sim, e você veio ao Senhor em tal e tal lugar. E por 2 horas diretas estreitou as mãos daqueles que ele havia dirigido ao Senhor. E glória! 50 anos atrás, as pessoas já tinham partido, e ali ele estava vendo cada um deles naquele corpo celestial.
Voltou direto ao seu lugar, deitou-se, cruzou suas mãos e se foi. O irmão F.F. Buswald entrou naquela terra que Jesus me deixou vir outra noite. Se assim é, ele está lá como um jovem nesta noite. Que Deus descanse sua alma, e que eu possa viver sempre tão fiel para poder entrar naquela terra, e que eu seja um verdadeiro servo de Cristo. Amém? Você também deseja isto? Vamos investir o que Ele nos deu, vamos investir tudo o que somos, vamos dar o nosso tempo para Ele. Vale a pena. Você será recompensado, irmão, será recompensada, irmã. A hora que você chegar e encarar aquela última porta, você não tem medo. Você encontrará uma mão poderosa que te puxará para dentro e dirá: entra, meu filho, entra, minha filha. Mas dê a Ele o que Ele te deu. Seja um cristão de verdade. Seja um verdadeiro crente. Não se envolve, não compromete o Evangelho, essa graça, a sublime graça que Deus te deu. Não seja um crente moderno, mas seja um verdadeiro servo de Cristo. Tenho vergonha de minha vida, tenho vergonha, mas eu se tenho pecado diante de vocês, é vosso dever vir e me dizer: vem. Tenho tentado viver corretamente em tudo que Deus me deixa fazer por sua graça. Vê? Mas veja, amigos, vocês me devem isso. Se vocês sabem de qualquer coisa que está errada em minha vida, venha e me diga, e veja o que lhe devo. É o meu colocar de pé aqui e vos pregar o Evangelho verdadeiro. Vos devo isso, porque estou esperando ver cada uma de suas faces. Aleluia! Cada um de suas faces, os jovens e as jovens. Simplesmente do outro lado, no além, é simplesmente um fôlego entre onde você está agora e lá. E agora isto é correto, está lá. Que o Deus de toda graça, o Deus do céu, não em sacrilégio, mas em reverência, papai, naquele grande dia, quando fomos apresentados de volta aqui, e teremos nossos corpos terrestres outra vez, para que então possamos beber, comer as uvas do fruto da terra. Eles não construirão casa para que outros habitem, eles não plantarão vinhas para que outros a comam. Vê? Um homem planta uma vinha, o seu filho toma, e então o seu filho toma e os seus, mas não neste caso, ele a plantará e permanecerá lá. Vê? Isto é correto, estamos lá para sempre. E que na terra eu possa ver cada um de vós. E sei que estou falando aqui mesmo para ministros trinitarianos e meus irmãos, não digo isto, eu não digo isto para ferir, sou um trinitariano também,
Creio na Trindade, os três atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não três deuses, vê? Creio que há três atributos absolutamente, falo isso de todo o meu coração, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles não são três deuses, são simplesmente três atributos, ou os três ofícios de Deus. Deus viveu uma vez na paternidade, Filho, e agora o Espírito Santo é o mesmo Deus em três ofícios, e eles o têm. E Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Deus. Deus tem um nome, e o seu nome é Jesus. A Bíblia diz: a família no céu é chamada Jesus, e a família na terra é chamada Jesus. Isso é certo. Então Deus tinha um nome em um ser humano, um nome humano. Ele tinha que ter um nome, chamava Jeová Jireh, Jeová Rafa. Estes eram os seus atributos da deidade, mas ele tinha um nome, Jesus, e esse é ele. E sinceramente, meus irmãos, se vocês discordarem de mim, recordem, eu te encontrarei lá do outro lado, de qualquer forma, viu? Eu estarei lá com vocês, e Deus os abençoe. Eu vos amo. E quero que a igreja lembre agora, domingo de manhã, vamos apanhar aqui. Vou tentar não te segurar mais do que 2 horas, para que então possamos ter uma reunião vespertina, se pudermos, se eu fizer como fiz nesta noite, 10h30. Vocês me perdoem? Amigos, não temos muito tempo de sobra. Queridos, eu vos chamarei de queridos, porque vocês são os meus queridos. Sabem de uma coisa? Deixe, aqui está uma escritura. Paulo disse: estou zeloso de vós, sua igreja, com um ciúme divino, pois eu vos desposei. Aí está você. É isto. Pois vos desposei, vos apresentei a Cristo como uma virgem escolhida. Ora, se aquilo foi verdade, então naquele dia ele disse, ele e as pessoas me disseram, Jesus virá para você e você nos apresentará para ele, uma virgem escolhida, julgada pela palavra que você pregou para elas. E veja, se eu pregar para vocês exatamente o que Paulo pregou para a sua igreja, se o seu grupo estiver em nosso acordo também, porque nós temos a mesma coisa, amém? Aleluia. Aí está, é o que nós temos, é isto. Por isso que é bom, não tenha enfado, não se sente cansado em ouvir, em ler, em ouvir a palavra sendo lida. É o contrário. Lembra-se que cada vez que você ouve esta palavra, Deus colocará ela direto nesse lugarzinho aí dentro, nesse repartimentozinho que não tem nenhum nervo, nenhuma veia sanguínea. Ali parece um vazio, mas ali está o amor ágape dentro de você, que ali está inflamado, está em chama, está ardendo, está queimando. Você ama ouvir a palavra, senão você não estaria sentado aqui nesta noite. Você estaria em outro lugar, cuidando dos seus negócios, na sua diversão, no pé de uma televisão, no cinema. Mas se você está aqui, é porque dentro desse lugarzinho há algo que impulsiona você estar.
te leva a considerar cada palavra. Elas são promessas vivas. Inclinamos nossas cabeças. Vamos inclinar nossas cabeças. Deus, Tu é para nós, Senhor, o que sempre foi. Mesmo antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Ti. Éramos os Seus pensamentos. Estava, Senhor, lá dentro do Seu ser, lá na alma do Espírito Santo. E simplesmente o Senhor deixou com que fôssemos e viéssemos e deixou-nos descer aqui embaixo. E nos colocou nesse corpo, esse corpo do pecado, Senhor, para uma coisa, para poder o Senhor manifestar os seus atributos. E ser, ó Pai Santo, o que o Senhor sempre foi. E aqui estamos voltando para o nosso lugar de origem. Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Viemos de cima e voltamos para cima. É por isso que nós o amamos, Senhor. Gostamos de estar nesse aconchego. Aleluia. Isso é sopa para nossa alma. Isso é o pão da vida. É a água da vida. Isto é, Senhor, uma parte nossa. E nós somos uma parte sua. Nós o amamos, esta mensagem, o amamos, Senhor, esse profeta, amamos, ó Deus, de coração. Por isso procuramos, ó Pai Santo, simplesmente manifestar e expressar o que o Senhor pôs dentro de nós. Deixa-nos viver esta palavra, Senhor. Deixa-nos agir, deixa-nos atuar, deixa-nos se comportar, deixa-nos sermos como ela. Ser pessoas santas, limpas, doces, amáveis, amigos, companheiros. E os teus tributos manifestando através de nossas vidas. Sermos pessoas separadas desse velho mundo tenebroso, de trevas teológicas, de coisas mundanas. Sermos, Senhor, simplesmente como o Senhor é. Viver no mundo que Jesus vive. É no Teu nome que o pedimos, Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos. Gozo Real, 152:8. Que gozo real sento no meu ser, já tenho de Deus perdão, pois Jesus nos diz que qualquer que crê
recebe salvação. Se tu cres, ó, vem um passo dar, vem um passo dar, sim, vem um passo dar. Se tu cres, ó, vem um passo dar, pois Jesus te quer salvar. Por amor foi que Cristo, meu Redentor, da glória que desceu e transforma a vida de um pecador na graça que nos deu. Que amor o Senhor mostrou, morrendo na dura cruz. Sangue divinal por nós derramou o Salvador Jesus. Se tu cres, ó, vem o passo dar, vem o passo dar, sim, vem o passo dar. Se tu cres, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. Aleluia, amém. Deus os abençoe, Deus os guarda, Deus os protege, Deus vos leva em paz. Que a luz do seu rosto, da sua face, alumie o vosso caminho, e as gotas de misericórdia umedeçam as vossas almas. Amém. Deus os abençoe. Estamos terminados. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz lá no céu, onde não há tristezas nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, onde desfrutam gozo na luz. Já venceram os males daqui, e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu,
eu também vou viver lá no céu. Nesse lar